caso aí que está dando o que falar, evidentemente, foi o delator do PCC. Vamos ouvir agora o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, nesse exato momento, falando as últimas atualizações sobre esse caso que aconteceu em Guarulhos semana passada e que chocou o país. Para quem souber do paradeiro ou trouxer informações relevantes que venham ajudar na captura desse indivíduo que é prioridade. Inclusive, acho que o áudio está um pouquinho distorcido, Marinho, mas já foi identificada uma pessoa que seria ali o olheiro dos assassinos de Vinícius Gritzbach. Essa coletiva de imprensa está sendo realizada aqui no centro da capital paulista, na sede da Secretaria de Segurança Pública, e o homem identificado é Cauê do Amaral Coelho. É isso aí, temos aí, enfim, um nome, na medida que nossa equipe aqui está trabalhando para trazer o áudio ali das autoridades, os pronunciamentos conforme eles forem se apresentando. Dias Peixoto, se eu te conheço um pouco já nessa altura do campeonato, eu sei que você já está aí turbinando, acionando todo esse seu oceano de fontes e tentando aí passar um diagnóstico aí dos bastidores de tudo que está acontecendo em Brasília. Suas impressões, suas apurações. Não, as pessoas estão se movimentando muito em torno disso, porque é realmente assustador a configuração que esse plano de assassinato, e aqui eu vou até além do golpe, né? Era um plano de assassinar alguém. Então, de fato, várias pessoas, autoridades de Estado. Então, assim, está tudo muito movimentado e ainda um tanto quanto nebuloso para a gente entender, mas... O que está cada vez menos nebuloso foi realmente a forma com a qual o Antônio Vinícius Gritzbach, agora o famoso, notório delator do PCC, vinculado ao PCC, foi morto ali numa ação a sangue frio, à luz do dia, Aeroporto Internacional de Guarulhos, circulação imensa, numa ação coordenada em 7 segundos. Em 7 segundos foi realizado, coisa de realmente gente que entende do troço, digno daqueles filmes, Os Mercenários. Mas vamos ouvir aqui agora o delegado Nico, da Polícia Civil. A gente não respira outra coisa, senão isso, tá, Pacarinho? As perguntas... Tem várias investigações a caminho. Nesse momento agora, estão com várias equipes na rua. A próxima pergunta é da Tainara Figueiredo, da Record. Não vai fazer pergunta? Então, vamos pular para o Guilherme Rajão, da CNN. Oi, bom dia. Começar, então, pedir para os senhores falarem um pouquinho sobre a questão... Segue dando o que falar. Todo mundo que está nos acompanhando aqui, todos puderam notar, né? A alta cúpula ali dos diferentes braços aí, das diferentes corporações de segurança, finalmente prestando contas, trazendo algumas respostas, não é isso, David? Inclusive ontem o promotor do GAECO, o Lingo Gakia, esteve aqui em São Paulo numa reunião com os representantes da Força Tarefa. Então esse homem foi identificado porque a ação foi muito bem coordenada. A gente já trouxe essa informação e agora com a identificação dele, porque quando os assassinos foram abandonar o carro, existe a imagem, a gente até está tentando desde o fim de semana essa imagem. Eles retiram a balaclava, que era o que cobria o rosto desses assassinos. E a imagem, então, revela quem que seriam também esses assassinos de Vinícius Gritzbach. A gente vai seguir acompanhando todas as investigações e a nossa produção também está atenta a essa coletiva de imprensa. Nosso repórter Antônio Wells está lá e vai trazer todos os detalhes depois para a gente. Vou só dando já o PP aqui, que teve ausente na semana que toda essa história insana aí eclodiu e todos os primeiros impactos, né? Mas na medida que a gente está vendo respostas agora, Pepe, queria muito ouvir a tua impressão e também a importância, né, da gente elucidar esse crime de vez. A gente está tratando como uma espécie de divisor de águas, pelo menos tem que ser, da forma com a qual a gente trata a segurança nesse país, mas no sentido de que, para a gente também entender o grau de corrupção das forças policiais que o PCC, as garras do PCC já consegue alcançar. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que eu espero que se revele totalmente por que aconteceu de errado, né? Por que uma pessoa que fez delação premiada e colocou várias pessoas, né, na investigação do PCC e da própria Polícia Civil e Militar não teve uma operação muito mais fortalecida de proteção à pessoa que faz delação premiada, né? Realmente isso vai até prejudicar a questão institucional, Marinho, na minha opinião, pode até prejudicar as outras pessoas que queiram fazer delação premiada, né? Lógico. Eu fico imaginando um bandido, por exemplo, que queira revelar a estratégia de uma organização criminosa. Ele vai pensar 10 vezes se vai delatar ou não, porque realmente o Estado falhou em relação a esse assunto, né? Infelizmente. Para ter certeza aqui, clareza, para não errar. Em nome da precisão, meu caro David Tasso, foi o próprio Antônio Vinícius Gritzbach que, de caso pensado, deliberadamente recusou o programa de proteção especial às testemunhas que a polícia oferecia a ele, certo?
Exatamente, ele disse que tinha meios próprios, segundo o Ministério Público. O advogado dele que esteve aqui disse que não foi bem assim, mas de acordo com o próprio promotor responsável, um dos responsáveis, né, por essa delação, pela colheita de provas, ele foi, sim, ofereceu essa ajuda para que ele pudesse ficar em segurança, mas ele recusou. Mas é bizarro, né? É bizarro. Na verdade, isso não tinha que nem ser uma opção, tinha que ser obrigatório. Se uma pessoa chega e delata e revela um esquema desse, não tem como ele fala assim, não quero ter proteção do Estado. Não, mas ele recusou porque pelo estilo de vida que ele levava, ele não queria a proteção. Ou seja, era um policial que iria fazer essa proteção. E aí também ia ver com quais pessoas ele se relaciona, né? Com quais pessoas ele estava se encontrando. Mas o PP tem um ponto aqui que ele não deveria nem poder recusar. Por quê? Porque quando você faz uma delação, você é uma parte ali do processo, é como uma prova, por assim dizer, do poder público. Você está solto por conta disso. Então, tem muito ali. E, com certeza, a partir de uma recusa, o risco que ele coloca à investigação e a ele, tudo mais, é gigante. Então, não acho nem que deveria poder recusar. Mas, mais uma vez, como você disse, o advogado disse que existe alguma discordância. Não sabemos ainda tão claramente o que de fato se tratou. Mas é um absurdo essa execução acontecer no maior aeroporto da América Latina. E todos os fatos, nesse caso, são absurdos e mostram a força do crime organizado no Brasil. Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui usa um óculos cor-de-rosa, ninguém aqui nasceu ontem. E para saber que tem uma indústria paralela aí de policiais, seja da ativa ou da reserva, que prestam serviço de segurança privada ali nas horas vagas. Isso acontece, e muito. Só que o fato é que aconteceu o que aconteceu, e esse caso revelou as brechas, né, e os incentivos, assim, perversos, que esse tipo de coisa pode acontecer, ainda mais com uma cabeça a prêmio como a do Antônio Vinícius Gritzbach, e é de uma ilusão, de uma ingenuidade, assim, absoluta achar que algo parecido não possa acontecer em breve no Brasil do jeito que está, não é isso, mano? Exato, e a gente está falando, veja, já é absurdo porque viola a lei orgânica da polícia que nós tenhamos policiais fazendo bicos como seguranças privados, por si. Agora, que sejam seguranças privados de um agente, de um participante do PCC, aí é absolutamente surreal. A gente está falando do grau de infiltração do crime organizado que consegue fazer com que agentes policiais estejam no lugar de serviço da lei a serviço de uma organização criminosa. É disso que se trata. Isso é muito grave e a gente precisa que o governo de São Paulo reaja a isso, porque não podemos achar que é normal. Isso tem que nos levar a rever normas, por exemplo, de compliance. Como que nós fazemos um acompanhamento da atividade policial para garantir que esse policial não vai ser cooptado para prestar serviços privados a alguém do crime organizado. Isso é algo absolutamente intolerável que coloca em xeque a credibilidade das nossas forças de segurança. E a Secretaria de Segurança Pública precisa responder a essas questões. Como vão lidar com isso? Qual vai ser o avanço institucional para garantir que um problema absurdo como esse não venha a se repetir mais uma vez? Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública, durante essa coletiva de imprensa, anunciou que será oferecida uma recompensa de R$50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dos assassinos. Eles fizeram cumpriram um mandado de prisão nessa manhã, contra, né, o Cauê do Amaral Coelho, que, segundo a apuração também da Damares Beirão, a nossa produtora aqui da Jovem Pan, tem diversas passagens pela polícia, tráfico de drogas, roubo. Ele tem 29 anos. Ele, então, teria sido o olheiro, mas quando os policiais foram cumprir esse mandado de prisão que ele foi identificado, ele conseguiu fugir. E até o momento está foragido, segundo a nossa apuração. Agora, o que realmente me assustou das últimas informações desse caso macabro, né, que a gente vem explorando há tanto tempo já aqui no programa, realmente foi a agressividade, a violência e a precisão da operação ali de execução. 7 segundos naquele local. Imagina o sangue frio que a pessoa precisa ter para poder, enfim, levar isso a cabo e botar em prática. É inacreditável. PP, jogo rápido, a gente segue adiante. Você vê que precisa ser bem articulado. É fácil eles matarem alguém, né? Se eles quiserem matar qualquer pessoa... Aquela chuva de bala, fazer. 7 segundos, tchau, 7 segundos mata, num lugar teoricamente bem patrulhado, né? Que é o aeroporto internacional. Bota teoricamente nisso. Fugir.
Mas também ele delatou não só integrantes do PCC, mas meus amigos, policiais. Se vocês me permitem, vamos seguir explorando esse assunto, tantos outros que nós ainda traremos para vocês aqui no Morning Show dessa terça-feira. E olha só, não sem antes fazer um rápido break, claro, para todo mundo que está nos ouvindo sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Nosso Morning Show volta para vocês já. E eu também quero ouvir aqui, que tá calada, tá a mil, conheça essa Jess Peixoto, com essa bela vestimenta aí, lilás. Ela tá lendo. Tá aí, tá a mil. Eu tô lendo o documento que o David tá nos todo passou vapor. aqui. Alguma conclusão? Quero ouvir tua opinião. Então, sobre esse caso, eu já disse, né? Eu acho que é, inclusive, muito bom a polícia realmente dar recompensas financeiras, porque muitas das vezes as pessoas que detêm estas informações por parte do crime, elas têm esses incentivos financeiros e ainda tem o risco de delatar, né? De dar uma informação dessa também ser perseguido pelo PCC. Então, acho que é, de fato, uma boa iniciativa da Secretaria de Segurança Pública. Mas um ponto interessante aqui é a facilidade de articulação do crime organizado, mesmo em espaços que, em tese, são hipervigiados. O aeroporto de Guarulhos é hipervigiado. Super cuidadoso, assim, com muitas questões. Mas quando a gente olha para esse crime que aconteceu, a gente vê que, de fato, foi assim, foi calculado, foi pensado, informações privilegiadas. Então, mais uma vez, a gente vê figuras que provavelmente fazem parte de determinadas corporações que contribuíram aí para a execução desse crime. Meus amigos, vai dar o que falar, já dá aquele princípio de enxaqueca aqui. Mas, pelo menos, olhando aqui o copo meio cheio, vai, gente? Pelo menos a gente vê um avanço nítido e concreto para trazer alguma resolução. Uma questão ainda que está, assim, uma coceira aqui para mim, David, eu queria que você me ajudasse, é o conteúdo em si da delação, que todo mundo não pode levar ao pé da letra, claro, pode ter muito interesse de autopreservação embutido no que o cara vai decidir falar e desembuchar, não é isso? Mas tinha muita gente graúda aí, peixe grande das diferentes corporações policiais que são citados nominalmente nesse troço. Em que pé está isso? Pois é, a polícia está investigando. Abalou as estruturas ou não? É por isso que até a gente promoveu a discussão se deveria haver a federalização da investigação ou não, ou seja, a Polícia Federal também investigar, porque a partir do momento que tem um delator do PCC que diz que ele foi numa tentativa de corrupção por parte de policiais civis para que ele fosse afastado da investigação, então realmente precisa haver uma investigação séria, mas coloca em xeque também se essa investigação vai ser séria, porque se ele delatou pessoas que supostamente estavam ali cobrando para que ele fosse inocentado das acusações, para que as investigações tivessem um outro foco, aí realmente a gente não dá tanta credibilidade à ação. E pessoas da alta cúpula da Polícia Civil, né? Vamos seguir